Oi, pessoal, eu sou a Juliana Ferreira e hoje nós vamos começar uma saga de leitura bíblica. Então, para você que gostaria de ter uma amiga para ler a Bíblia junto com você, vem comigo, nós vamos simplesmente ler a Bíblia. Então, o que nós vamos estar lendo aqui é Apocalipse. Nós vamos pegar o livro inteiro de Apocalipse nesse mês de agosto e nós vamos estar lendo. Então, hoje é o capítulo 1, tá bom? E aí você vai acompanhando, conforme for passando os vídeos, os próximos capítulos. No caso, são 22 capítulos, tá? Então, nós encerraremos ele antes do final desse mês. Então, bora lá! E diz assim: Apocalipse, introdução. Revelação de Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos e o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Isto é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê estas profecias, e feliz é aquele que ouve e guarda o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Nós vamos estar entrando em Apocalipse 1, versículo 4, que vai falar sobre a saudação e dosologia. João e as 7 igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono, e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito entre os mortos e os soberanos dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, ao Pai, e a ele seja, glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o ultrapassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, e aquele que era e há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Agora nós vamos ir para o versículo 9, que vai falar sobre alguém semelhante a um filho do homem. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento do reino e na perseverança de Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor, achei-me em espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como trombetas, que dizia: escreva num livro o que você verá e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Se você gosta de grifar, é bom você grifar essas igrejas. Voltei para ver quem estava falando comigo. Voltando, vi 7 candelabros de ouro. E entre os 7 candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como lã, são tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como de bronze, numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive e estive morto, mas agora vivo para sempre. Jesus. Isso que ele faz também, tá? E tenho as chaves da morte e do Hades. Versículo 19, tá? Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o ministério das 7 estrelas que você viu em minhas mãos, na minha mão direita.
e aos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos da igreja. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. E esse foi o capítulo 1 de Apocalipse.